Oi pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre preconceito e o autor que eu escolhi para a gente conversar, para embasar a discussão de hoje, é o professor José Leon Kroschik. Ele foi professor de algumas universidades aqui de São Paulo, ele já foi professor da PUC de São Paulo, ele já foi professor da USP e enquanto professor da USP eu tive a oportunidade de participar do Laboratório de Estudos sobre Preconceito, que era coordenado por ele, lá na USP. Eu entrei nesse laboratório com ele para fazer minha iniciação científica em 2009 e a gente estudou questões relacionadas à educação inclusiva naquela época. Inclusive, o livro que eu estou me baseando foi uma das produções realizadas a partir da pesquisa que eu pude participar enquanto iniciação científica, né, no meu caso. E depois eu fiz meu mestrado na PUC com o professor Odair Saz e em 2014 eu iniciei o meu doutorado com o professor José Leon Kroschik. Então é um professor que eu tenho muito carinho e que eu faço questão de trazer um pouco a discussão dele neste texto especificamente sobre preconceito e inclusão. Tem outros textos que com certeza, se houver oportunidades, eu pretendo fazer vídeos a respeito para poder apresentar um pouco mais a discussão. O professor José Leon Kroschik, atualmente, ele é professor visitante da Unifesp e ele está lá na pós-graduação para atuar no programa de Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Atualmente, quem coordena o Laboratório de Estudos sobre Preconceito é o professor Pedro Fernando da Silva. Esse texto que eu selecionei, ele é um entre vários que o professor Kroschik já publicou, é um tema que ele discute bastante. Eu escolhi esse especificamente por haver uma relação com a questão da inclusão e porque ele traz alguns tipos de preconceitos sutis, que eu já comecei a comentar num vídeo anterior, a partir da Lígia Assunção Amaral. Mas aqui ele vai trazer alguns outros aspectos, especialmente baseado na teoria crítica da sociedade, que é a Escola de Frankfurt, que são autores, é a teoria que eu também me embaso nas minhas pesquisas e nas minhas discussões. Então eu acho que vai ser um vídeo bem interessante para a gente discutir sobre preconceito deste ponto de vista, entre tantos outros possíveis. Eu gosto de começar a discussão sobre preconceito sempre perguntando: o que é preconceito? E normalmente a resposta mais provável é que preconceito é um pré-conceito, ou seja, é um conceito formado na ausência de experiência. E claro, é um conceito possível, mas talvez a gente possa focar um pouco melhor no que a gente está chamando de experiência. Por que será que realmente os preconceituosos, as pessoas que têm preconceitos, não têm contato com as vítimas do seu preconceito? Não têm uma possibilidade de refletir, de criar um conceito sobre essas pessoas, sobre as minorias que têm algum estereótipo a respeito? Então, quando a gente pensa em preconceito, podemos olhar então para a questão da experiência. Aqui eu já vou me voltar ao conceito de experiência que eu estou me baseando, mas que também é mencionado nesse texto que eu acabei de citar, que é o conceito de experiência para Walter Benjamin. Walter Benjamin é um dos autores da Escola de Frankfurt e ele vai trazer a diferença entre experiência e vivência. Vivência não deixa marcas, experiência sim. Quando estamos abertos a experiências, a gente entende que estamos abertos a nos transformar, a pensar criticamente e, convenhamos, a pessoa que tem preconceitos nem sempre está aberta a descobrir quem é aquele indivíduo que está ali na frente dela. E aqui eu quero já trazer uma questão do quão provável é termos experiências em uma sociedade como a nossa. Uma sociedade que não estimula que tenhamos experiências, ela estimula que tenhamos vivências, que a gente não tenha atitudes refletidas, que não pensemos sobre nós, sobre o próprio mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos. Ela estimula, sim, individualismo, que pensemos apenas o mínimo possível, né? Não pensemos de forma refletida, nem sobre nós, nem sobre o outro. E, de certa forma, nos fechamos às possíveis experiências com o outro, com o mundo. O preconceito, ele tem uma origem que é social, ou seja, quando nós nascemos, o preconceito já está rolando, as minorias já estão
foram socialmente, historicamente definidas. Portanto, o preconceito ele tem uma origem social. Mas ele é reproduzido, ele é perpetuado pelo indivíduo. E podemos aqui pensar também nesse indivíduo que é formado por essa sociedade, mas que também forma e transforma a sociedade. É claro, entende-se, né, que a sociedade ela tem uma certa autonomia em relação ao indivíduo. Ela já estava aí existindo, o indivíduo isolado, ele não tem grandes poderes, até porque é necessário condições históricas para que a gente possa transformar essa sociedade. E tudo isso tem uma relação com a nossa formação enquanto indivíduos. E aqui eu quero chegar num ponto importante sobre a característica do indivíduo preconceituoso, né? Então, quando a gente pensa que o preconceito ele não tem uma relação direta e imediata com a vítima do preconceito, nos cabe olhar para o sujeito preconceituoso. Esse sujeito preconceituoso é um sujeito que possui um eu frágil, um eu fragilizado e que, portanto, tem mais dificuldade de pensar criticamente sobre si mesmo, sobre sua atuação no mundo e sobre o outro, que pode ser uma pessoa diferente dele, que pode evocar, suscitar mecanismos nesse indivíduo, que não está preparado psiquicamente para refletir sobre ele. Portanto, o preconceito ele tem um aspecto psíquico e social. E é nessa relação entre indivíduo e sociedade que precisamos pensar o preconceito, ou seja, precisamos pensar o preconceito e sociedade e indivíduo de formas dialéticas, de formas inclusive contraditórias. Portanto, o preconceito ele é social e não é inato. Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas elas vão ter expressar preconceitos por conta dos seus conflitos psíquicos, ou seja, por questões individuais, aspectos individuais desse indivíduo, desse sujeito preconceituoso, na relação, inclusive, com os estereótipos, ou seja, com conceitos mais ou menos prontos que a sociedade vai nos dando. Ou seja, a sociedade tem muito peso na nossa manifestação ou não de preconceito, na nossa internalização de estereótipos, inclusive. E aqui eu quero citar um trecho do Kroschik em que ele menciona: conforme a pesquisa de Theodor Adorno, de 1950, e de José Leon Kroschik, de 2004, indicam, o preconceito ele não tem relação direta e imediata com a vítima, mas com quem não consegue deter o ódio a si mesmo e a sua condição social e psíquica, dirigindo-o para outros grupos e pessoas. Esse ódio é a marca do preconceituoso, mesmo que apareça em suas formas aparentemente mais inofensivas, o desprezo e a indiferença. O que o autor vai apresentando no decorrer desse texto? Que primeiro, se a gente quer então olhar para a questão do preconceito, precisamos nos voltar para a questão do sujeito preconceituoso e não mais unicamente para as vítimas, porque não tem uma relação imediata com elas. E também ele traz um outro aspecto que merece ser destacado, que é a característica de ódio. Um ódio que o sujeito preconceituoso não detém nele mesmo e coloca no outro, projeta sobre outro indivíduo aspectos que são deles, do sujeito preconceituoso, né? Ele projeta, ele tenta combater no outro o que não aguenta nele. E o ódio é a marca do preconceituoso. Mesmo quando esse preconceito é expressado de formas um pouco mais sutis, mais veladas, na indiferença, no desprezo, no elogiar menos, não dar tanta atenção quanto dá para os outros. E é sobre esses tipos de preconceitos mais sutis, menos explícitos, vamos dizer assim, que o texto vai se deter um tanto, né? Ele vai apresentar alguns tipos de manifestações de preconceitos sutis. Outra característica do sujeito preconceituoso é que todo o tempo ele precisa se justificar. Ele justifica o seu preconceito como se aspectos que são históricos fossem considerados como naturais. Por exemplo, o exemplo que o Kroschik traz no texto é a característica dos judeus. Os judeus, eles foram, por determinações históricas, muitas vezes ligados ao comércio. E aí tem um estereótipo de que judeu tem uma certa vinculação com questões materiais.
E aí o preconceituoso, ele recorta a questão, condição histórica, condição social, em que essas minorias foram levadas a esse tipo de trabalho, e só se foca na questão específica, como se fosse natural, como se fosse do gosto, como se fosse pelo fato de ser judeu, ele é assim. E isso, gente, a gente pode aplicar para vários tipos de minoria. A gente pode pegar a questão das mulheres, os estereótipos associados às mulheres e tantas outras minorias que vêm com algo que é histórico. Por exemplo, mulher é o sexo frágil. Isso foi historicamente selecionado e definido. E, de repente, o sujeito preconceituoso simplesmente recorta isso e fala: mulher é frágil, é o sexo frágil. E é curioso, né? Eu acho que esse é um aspecto que cabe já mencionar, né? Como que as minorias, elas normalmente têm um aspecto de fragilidade no estereótipo, aspecto de fragilidade e, paradoxalmente, de felicidade. Então, o que não suscita no sujeito preconceituoso, pensando aqui que preconceito é essa questão de projeção, né, de que algo na vítima de preconceito, algo que a vítima do preconceito tem no estereótipo, suscita nesse sujeito preconceituoso e ele projeta, ele combate no outro esse ódio. E que curioso, né? A grande questão normalmente envolve a questão da fragilidade e felicidade, paradoxalmente, né? Então, como indivíduos frágeis, indivíduos felizes, suscitam algo, suscitam ódio. Um dos preconceitos sutis que o professor Kroschik apresenta no texto dele é o preconceito compensatório. Esse preconceito ele é tão comum que ele já apareceu inclusive na autora que eu mencionei no último vídeo, que é a Lijação Amaral. O preconceito compensatório ele tem a ver com uma expressão contrária ao que a pessoa realmente sente ou no seu inconsciente se expressa. O exemplo que eu dei no último vídeo é a palavrinha mas. Então, nossa, aquela pessoa tem deficiência, mas é inteligente. Essa palavrinha mais, ela vai expressando o quanto que o sujeito preconceituoso tenta camuflar porque tem medo de expressar o que realmente sente. E por que a gente desenvolve esse tipo de medo? Vou citar agora o professor Kroschik. De fato, o medo é a base de nossa formação. Caso não hajamos como os nossos pais gostariam, tememos perder seu amor e, com isso, a defesa que temos contra a sua própria violência. Tememos ser destruídos. Esse temor, esse medo que temos, nos faz ter atitudes que muitas vezes são contrárias ao que a gente realmente sente. Então, para agradar, para demonstrar com medo das consequências dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu forço no contrário. Um exemplo que eu posso observar em relação à inclusão é o quanto que, pelo menos no discurso, o discurso que a gente escuta é a favor da inclusão. Mas, inclusive, o professor Kroschik coloca, como que fica um professor, ou uma equipe, ou colegas, ou uma escola, uma direção, que não é a favor da inclusão, que não gostaria de ter sujeitos diferenciados, diferentes na sua escola, mas tem que lidar com essa questão. O que isso pode evocar nessa pessoa? E mais, o quanto que isso pode atrapalhar o processo de inclusão à medida em que esse preconceito, de alguma forma, vai ser expressado. Porque há preconceito. No seu íntimo, a pessoa não queria que o outro estivesse lá. Assim, citando Kroschik, muitas vezes a defesa da inclusão pode não significar ausência de preconceito, mas uma forma de negá-lo e realizá-lo de outra maneira. Ou seja, realizar o seu preconceito de uma outra forma. Então, esse mecanismo ele é muito próximo do que a psicanálise chama de formação reativa, ou seja, o quanto que tem algo no outro, por exemplo, que me suscita um sentimento que no meu íntimo eu sei que eu não posso lidar, que não é o que eu deveria sentir, tenho medo de entrar em contato com isso e, portanto, eu projeto, eu devolvo e aí de uma outra forma, por exemplo, no excesso de elogios, no excesso de defesa em relação a quem é hostilizado,
E eu não estou dizendo para não defendermos quem são hostilizados, as pessoas hostilizadas, mas pensem nesses exageros, nesses excessos. Nem sempre está manifestando a questão da inclusão, pode estar expressando a dificuldade desse sujeito de lidar com seus preconceitos e expressa de uma outra maneira. Portanto, o preconceito compensatório ele tem essa característica, um exagero, tenta-se compensar algo que no meu íntimo eu não acredito, eu não aceito, eu não penso dessa maneira. Um outro tipo de preconceito sutil é a idealização, que o autor vai colocar como idealização positiva e negativa. Entendam aqui como idealização em que há uma identificação, em que eu só vejo o que há de similar, e uma identificação em que eu vejo mais a questão do que eu tenho de diferente, que eu vou explicar um pouco melhor. Na idealização, um tanto de identificação está contida. Como que nós nos formamos como sujeitos? Nessa identificação com o outro. Eu só sei quem sou no contato com os outros, no que eu tenho de similar e o que eu tenho de diferente. Então, esse contato com o outro, com os outros, vai permitindo que eu seja um sujeito uma pessoa cada vez mais diferenciada, um indivíduo diferenciado, um indivíduo mais crítico, que pensa sobre mim, que pensa sobre o outro, sobre o que há de similar e o que há de diferente. E no limite, todos temos diferenças e todos temos semelhanças porque somos todos humanos. Então, no limite, sempre há algo de similar e sempre há aspectos diferentes. Essa é a grande dialética do ser humano, né? Somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Bom, a idealização é apresentada pelo Kroschik como um preconceito. E é um aspecto preconceituoso porque na idealização eu coloco a pessoa num plano de idealização, um plano que não corresponde exatamente à experiência que eu tenho com essa pessoa. Ou seja, sem experiência. E sem experiência é preconceito. Não conheço esse outro, criei uma imagem. E por que alguns nós idealizamos e outros grupos nós hostilizamos? Esse dado é socialmente colocado. Então, a sociedade vai nos ensinando quem devemos valorizar e quem devemos depreciar. A sociedade nos estimula a isso. Citando o professor Kroschik. Na idealização, os indivíduos são excluídos da própria experiência. E não deixa de ser uma forma de preconceito, pois os desejos, as fantasias e as expectativas antecedem o contato com os outros. Então, se eu tenho uma expectativa, uma fantasia, sem sequer entrar em contato com o outro, dessa forma, podemos dizer que há aí um preconceito. E o professor continua. Quando essas pessoas não correspondem à idealização, essa não correspondência gera hostilidade, pois desequilibra o conceito formulado que permitia amenizar o medo frente ao desconhecido. Segundo Max Horkheimer e Theodor Adorno, texto de 1985, o medo frente ao desconhecido gera a tendência a dominar esse desconhecido a partir da atribuição de regularidade aos seus comportamentos. Quando essa regularidade que o preconceituoso percebe em seu objeto é posta em questão, outras formas de dominação devem aparecer para enfrentar o medo, não raro como violência imediata. Ou seja, idealizando o outro, parto da ideia de que o outro deve se comportar, deve ser de uma determinada forma. Quando esse outro não corresponde ao que eu imagino que essa pessoa deveria agir e corresponder, muitas vezes pode gerar hostilidade. O que pode gerar no sujeito preconceituoso é essa diferenciação do outro, que se manifesta de forma diferente. Como assim ele não corresponde à idealização? E muitas vezes gerando hostilidade de forma imediata. No que diz respeito à inclusão, podemos pensar, e quando essas pessoas que estão nessa escola sendo incluídas e que são diferentes, quando elas não correspondem à idealização, o que isso pode gerar? O que a idealização traz de complexo, de complicado na questão do preconceito, na relação com o outro, que é idealizado? E quando ele não corresponder a essa idealização, como que ficaria essa questão?
como fica o sujeito frente ao seu medo, o medo do outro, que tem um comportamento que eu não controlo, que é diferente do que eu esperei, do que eu idealizei. Como que fica esse sujeito? Se na idealização que eu acabei de mencionar, vamos chamar assim, idealização positiva, só se vê o que há de similar, por exemplo, todos devem ser idealmente iguais, eu só vejo o que há de semelhante de mim em relação ao outro, na idealização negativa só se observa o que há de diferente, a oposição. Ou seja, se no similar às vezes é difícil notar essa diferença, que ele pode ser diferente de mim, muitas vezes no que é tomado de antemão como diferente, às vezes é difícil de ver a semelhança. Ou seja, na idealização negativa, antes de eu observar que esse sujeito é como eu, que gosta de pizza, que vai ao mesmo cinema que eu, que gosta das mesmas séries, que gosta, sei lá, lê os mesmos livros, tem a mesma opinião, antes de eu ver tudo isso, eu vejo que ele é diferente. E isso interfere na questão da minha identificação com ele, com o outro. O sujeito que é diferente, ele evoca algo no sujeito preconceituoso. Ele evoca ter que pensar sobre ele. Então, quando nos deparamos com pessoas que são diferentes de nós, isso nos coloca em xeque. Temos que pensar sobre nós. Se ele é diferente, se ele é igual a mim, isso precisa ser pensado. Isso nos coloca em xeque, desde que estejamos abertos a refletir sobre isso, sobre quem é o outro, quem sou eu. Que possamos ser diferentes. O Kroschik, inclusive, ele coloca, citando Freud, o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Citando Freud sobre aspectos que unem grupos. É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de suas agressividades. E Kroschik acrescenta ainda ao conceito que eu acabei de mencionar do Freud. Sigmund Freud enuncia isso da seguinte forma, sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Somente com um inimigo comum, um grupo se une estabelecendo suas identificações. Então, um alvo em comum pode canalizar a hostilidade de vários indivíduos que se identificam entre si justamente por essa hostilidade. E aqui eu quero ressaltar um aspecto importante sobre como é um mecanismo comum unir pessoas no ódio. Lembrando que o ódio é a marca do preconceituoso. Então, as pessoas se unem nessas pequenas características, pequenas semelhanças entre eles e nas pequenas diferenças em relação aos outros. E que eu posso colocar N exemplos, inclusive muito, muito próximos de nós, né? Exemplos muito cotidianos, do quanto as pessoas têm se unido nas suas pequenas semelhanças, supondo-se muito diferentes, muito distintas de outras, e nisso impedindo qualquer forma de identificação, qualquer forma de contato com outros grupos que pensam, são ou agem ou expressam de formas diferentes. Então, a idealização negativa em quem se supõe diferente de si, fica difícil de ver o que há de similar. Uma outra expressão de preconceito, e aqui eu já adianto que o Kroschik coloca como a pior expressão de preconceito possível, é a frieza ou a negação da identificação. Quando nós nos identificamos com alguém, como eu estava dizendo anteriormente, tanto a identificação como a diferenciação estão contidas. Então também faz parte da identificação poder me diferenciar do outro. Eu me identifico, me diferencio. Quando eu nego a identificação, eu não suponho o outro nem como similar, nem como diferente. Não vejo identificação nem diferenciação no outro. E no limite é como se a pessoa agisse com frieza, a pessoa que age com frieza, não visse o outro sequer como humano. Porque somos similares, somos diferentes também, mas no limite somos todos humanos. E é impossível não ver humanidade no outro. Portanto, ser frio requer esforço. A pessoa que é fria, ela precisa se esforçar para não ver a humanidade no outro. E o Kroschik coloca, é o pior tipo de manifestação de preconceito, porque não consegue ver a humanidade que está contida no outro.
A frieza é um tipo de exclusão no âmbito individual, não mais somente no plano social, ou seja, o indivíduo que não inclui o outro, ele é frio, é como se o outro não estivesse ali, é como se o outro não existisse. E aqui eu vou citar um trecho que o Kroschik traz com relação à frieza. O homossexual pode suscitar o desejo homossexual do outro, que tende a fortalecer a repressão anterior. O idoso pode suscitar a sensação de fragilidade, de dependência dos outros, que também deve ser reprimida, dado o incentivo cultural para que sejamos fortes e autônomos. A pessoa com deficiência pode lembrar o mesmo que o idoso, a fragilidade e a dependência. Desse modo, o preconceito pode ser associado com a vivência, uma experiência que não deixa marcas, e a recordação como experiência propriamente dita, pode ser atrelada à superação do preconceito. Portanto, o autor vai trazendo o quanto que alguns sujeitos evocam sentimentos, lembranças, expressões no sujeito preconceituoso, que ele não sabe como lidar, e ele vai se expressando de diferentes maneiras. E a frieza seria a pior delas, porque não consegue, evoca tanta fragilidade nele, suponho, que ele não consegue lidar com essa diferença. E aí ele sequer consegue ver a humanidade do outro, porque se olhar para o outro e ver a humanidade dessa pessoa, talvez veja as semelhanças que existam também e que não podem ser lembradas. Isso requer esforço, isso requer experiências prévias. Ele sabe, o sujeito que é frio, ele sabe o que o outro evoca e que não deve ser lembrado. E como seria possível superarmos esse preconceito? Uma possibilidade estaria na questão da hipótese de contato. É um conceito que é apresentado pelo Kroschik, mas ao mesmo tempo precisamos olhar com cuidado, O que é essa hipótese de contato? Voltando ao autor, ele vai dizer: essa teoria defende que o contato entre o preconceituoso e o seu alvo, em condições adequadas, poderiam diminuir ou até eliminar o preconceito. Alguns estudos indicam que de fato isso ocorre, outros não. Isso já mostra que não basta derrubar os muros que segregam para eliminar o preconceito. São necessárias também condições favoráveis para isso. Não é só colocar todo mundo junto e esperar que alguma coisa aconteça. Precisa-se de condições favoráveis. Se ao preconceituoso, no entanto, falta a possibilidade da experiência, o mero contato com o outro, mesmo em condições favoráveis, pode não ser suficiente. E aí o autor, Kroschik, ele apresenta um estudo de Theodor Adorno com vários outros autores, que foi realizado nos Estados Unidos na década de 40 e que é publicado em 1950, chamado A Personalidade Autoritária. É um estudo que vai mostrar que há muitos tipos de preconceituosos e expressões de como ser preconceituoso, e que essa tipificação a própria sociedade propõe. Não é uma tentativa de tipificar o sujeito, mas sim o quanto que a sociedade tipifica o sujeito, nós, e o quanto que muitas vezes é difícil resistir a essas tipificações, ser diferenciado. Esse texto é um texto, inclusive, que talvez caiba um novo vídeo para a gente discutir com mais calma, porque é um texto muito interessante, que vai falar sobre a formação do indivíduo, sobre a formação, até a implicação dos pais na nossa formação e nas possibilidades de mudança, na nossa formação e resistência. Mas cabe mencionar, há vários tipos de preconceituosos e nem sempre esse preconceito é tão superficial, vamos chamar assim, Alguns estão muito enraizados na personalidade do sujeito. Por fim, o Kroschik vai trazer a questão da formação e experiência. E aqui eu acho que tem uma questão importante que preciso deixar clara. Quais são as possibilidades de uma formação de um indivíduo diferenciado numa sociedade como a nossa? Uma sociedade que é baseada na lógica de dominação, na lógica de poder, de alguns poucos no poder e uma grande maioria dominada. E uma grande maioria dominada que se identifica com quem está no poder, que almeja esse poder, que almeja a dominação, que se identifica muitas vezes com o agressor. Então, trazer alguns elementos para a gente refletir o quanto que a nossa sociedade, esta lógica de dominação,
permite, perpetua a criação de minorias, a criação de estereótipos, a propagação de preconceitos. Em uma sociedade que os indivíduos pudessem ser diferenciados, o preconceito não teria espaço. Uma sociedade em que não estimulasse a dominação de uns sobre outros, o preconceito não teria lugar, não teria vez. Para pensarmos preconceito, precisamos pensar essa lógica de sociedade. Nesta lógica de sociedade, o preconceito tem lugar. É claro, tem muito a ser feito. Precisamos também pensar na responsabilização do indivíduo nesse processo. Por que não resistimos? Por que aderimos? Por que reproduzimos? Por que perpetuamos? Por que não nos questionamos sobre os nossos próprios preconceitos? Porque, de novo, o preconceito diz respeito ao sujeito preconceituoso e não ao seu alvo. Portanto, para a gente pensar sobre preconceito, precisamos pensar sobre, inclusive, os nossos preconceitos, sem isentar a lógica dessa sociedade. Nesta sociedade, não há espaço para sujeitos diferenciados. É uma sociedade que, ao contrário, estimula individualismo, estimula, segundo Kroschik nesse texto, seja você mesmo, seja por si, seja você por você mesmo. Isso é impossível, nós só somos na relação com o outro. Não é possível que nós sejamos de uma forma isolada. Se somos de uma forma isolada, já não somos. Só somos na relação com o outro. Precisamos, então, para pensar em inclusão, pensar as possibilidades de experiência, de estarmos abertos, de conhecer o outro, conhecer quem é semelhante e diferente ao mesmo tempo. Bom, pessoal, por hoje é esse o vídeo. Eu espero retomar essas questões de preconceito, elas são complexas e principalmente pretendo trazer outros textos, tanto do Kroschik quanto outros autores da teoria crítica. É uma teoria que eu me identifico bastante, espero que possa ter contribuído aí com as reflexões sobre preconceito. Obrigada e até o próximo vídeo.